Atos 12, o relato de o apóstolo Pedro sendo preso. O Herodes tinha matado o irmão de João e agora ele queria matar o Pedro para acabar com a liderança da igreja nobre de Deus. Sempre se ore pelos líderes, tá? O diabo não quer que eles continuem. É como diz o ditado: mata o pastor e as ovelhas se espalham. Então, a gente tem que ficar sempre orando por aqueles que Deus usa para que possa proteger. Ele protege. Está escrito que nem o mal. Não está ouvindo? Então, o moço tem que pôr o som lá para cima. Obrigado que avisou lá agora. Vamos ver. Aumenta esse som aí, moço. Parece que nós estamos fazendo uma sala assim, tem velhinho doente do lado, quer dizer. Fala baixo. Não quero falar é alto. Aumenta aí lá para cima e tudo. É que não fizeram o teste antes, né, pessoal? Eu sempre falo isso, tem que fazer teste. Tem que fazer. Tem que aumentar, o pessoal está reclamando. Melhorou para vocês lá em cima? Levantaram tudo o dedo, vocês acertaram agora. Agora marque esse pontinho aí para nunca mais desacertar. Você sabe que por muitos anos, quando eu comecei na televisão, eu tinha um quarto na minha casa que era um estúdio. E até está aqui hoje meu filho André por aí. Ele que era o operador da suíte, que faz a mudança de uma câmera para outra, e do áudio, tudo era com ele. E um dia eu acertei o áudio com o moço, foi lá, falei, nunca mais mexa nisso. A minha voz é aqui, papá, era perfeita a voz. Mas eu gravei como é que era. Se alguém mexesse, eu saberia consertar. E isso aqui tal, perfeito o som, não teve problema algum durante anos. Então tem que anotar, é assim. Porque às vezes uma pessoa chega, não, tem que ser assado. Assado é na sua casa que você gosta, né? Aqui a gente gosta mesmo da carne crua para depois fazer assado ou frita, o que for, ou cozida. Vamos continuar aqui agora, vamos começar. Então, Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha o que ele fez. E matou a espada Tiago, irmão de João. Eram 2 irmãos. Perdeu o irmão. Por quê? Porque era de Deus. Mas o Tiago escreveu da Bíblia. O Tiago escreveu no livro da Bíblia, era irmão de Jesus. Missionário, mas Virgem Maria não teve filhos. Então leia Mateus 1, do versículo 22 a 25, você vai entender que depois que ela teve Jesus, ela foi esposa normal de José. E teve 4 filhos homens. Lá em Marcos 3, Lucas 6, está o nome dos 4 homens. E irmãs, aí irmãs não falava, só falava de tia irmãs. Naquela época era cultura falar só dos filhos homens. E qual o nome deles? Era José, Judas, Tiago. Já esqueci o nome do outro aí. Depois você me conta que está escrito lá. Pronto. Aí matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Era os dias dos asmos, dos pães asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, 4 grupos de 4. Vocês não vão fazer outra coisa, não sei tomar conta desse homem, porque ele sabia que Deus podia chegar ali. Só não sabia que quando Deus chega, o inimigo treme de medo e desmaia. Vai escutando. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ao povo que era contra o Evangelho. Olha aí que vai acontecer com o líder, o mesmo que aconteceu com o outro. E por que aconteceu com aquele? Não sei, só que aconteceu. Continuando aqui agora. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha o que eu falei. A igreja fez como se fosse um relógio. Você ora, para, o outro ora 24 horas, todo mundo orando ali. E por não queria que o Pedro morresse, que o Pedro era necessário, não que o Tiago não fosse. E assim era o plano de Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer essa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, presta atenção, ligado com 2 cadeias, correntes,
E os guardas da porta guardavam a prisão. Então tinha uma porta que eles ficavam lá fora. Quando ia descansar, dormir, eram 4, saía aqueles 4, vinha outro 4, vinha outro 4, vinha outro 4, e era dessa maneira. E o Pedro, coitado, dormia talvez de barriga para cima, porque ele estava entre 2 soldados amarrados com correntes. Se ele mexesse, acordava o soldado. Olha que coisa impossível do Pedro descobrir um jeito de sair dali, para apresentar no outro dia e matar o Pedro. Então, ali temos 2 guardas. 2 ações maravilhosas. Primeiro, do inimigo, que não é maravilhosa coisa nenhuma, que mandou vigiar o Pedro, mas com todo carinho. E Deus que vigiava o Pedro, por causa das orações do pessoal. E o que aconteceu, missionário? Com a gente também acontece o mesmo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Todo mundo então caiu no sono. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E os guardas, os 4, e as cadeias abriram todos ali, as cadeias, as correntes, chamava cadeia, como se fosse algema para os pés. E caíram das mãos, era na mão que ele era, que está amarrado. Olha só, então está amarrado com os soldados. Misericórdia. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Veste-se e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, 4 mais 4, olha como é que o negócio era sério, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Quando o poder de Deus chega, tudo abre. Era de ferro, bem fechada, mas se abriu por si mesmo. Pedro, está livre, né? E quando abriu por si mesma, a porta da cidade, que abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Bom, aí o Pedro foi juntar os irmãos, é outra história, não é para agora aqui. O que nós vemos aqui? O carinho de Deus para nós. O inimigo faz tudo para proibir, mas Deus olhando para nós, meu irmão, nós somos mais que vencedores. Talvez o inimigo está tendo uma oportunidade de se arrepender do que já fez de errado, estou falando agora aqui no mundo, para poder ser salvo, porque se morrer agora, 100% certo, não vai para o andar superior, andar inferior. Não aceitou Jesus, não serve Jesus. Que o andar inferior, lago de fogo e enxofre, de onde vai cair nunca mais vai sair. Daqui a trilhões de anos, vezes trilhões de anos, ainda estará em sofrimento. E Deus não quer isso. Deus quer que todo mundo pare, aceite a Jesus e negue o inimigo. Não quero mais você, agora você vê a verdade.